Bom dia a todo mundo. A gente hoje vai conversar com você sobre a prática profissional, né? O que é, o que come, como se alimenta, etc. Tudo que vocês precisam fazer para finalmente se formar, sair aqui do curso, né? E se embora viver aí. Eu estou gravando essa reunião porque não estou conseguindo transmitir ao vivo lá no canal do YouTube alguma coisa. Eu estou com algum problema com o meu programa aqui do OBS para fazer a transmissão. Então eu vou gravar e depois eu vou colocar no canal, né? Então, se você está assistindo isso aí gravado lá no YouTube, comenta, né, lá no episódio, comenta aí no vídeo, que aí a gente vai respondendo por lá, né? As dúvidas que surgirem aí pós conversa daqui, né? Que está acontecendo agora com quem está dentro da sala. Já estamos aí nos 14 alunos, eu acho. Pessoal que já está aqui na sala, vocês podem, primeiro, se vocês puderem, né, falar aí nos grupos das turmas, chamar quem mais estiver aí querendo, né, tá precisando entrar e tirar dúvidas e tal, como é que funciona, como é que rola esse processo da prática. E as dúvidas que vocês tiverem, vocês já podem ir escrevendo aí no chat, e aí a gente vai explicar, né, eu e Elton vamos explicar, né, porque eu e Elton, né, eu sou o coordenador do curso, o Elton é o presidente da comissão da prática profissional. Então, ele é a maior autoridade quando a gente fala em prática profissional, no caso. É o nosso tirador de dúvidas oficial aí. Quem conhece todos os trâmites. E é quem dá a palavra final aí para vocês se formarem. Então, qualquer coisa, viu, é Elton aí que resolve. Então, para começar, eu fiz uma apresentaçãozinha aqui simples, para a gente ir conversando sobre. Primeiro de tudo, gente, que vocês... eu dividi em três... Peraí, viu? Pausa aqui, porque eu acho que ficou fora da ordem. Eu não sei porque eu fico criando essas coisas no Illustrator, aí eu mudei de lugar os artboards e saiu da ordem da apresentação. Um minutinho só. Só para começar a discussão, a gente tem que entender que essa prática profissional, ela é uma exigência, na Sim, sim. verdade, de todo curso técnico e superior, tá? Todo mundo, todos os estudantes que passam pela universidade, pública principalmente, ou pelo IFPE, ele tem que cumprir um período de tempo de prática profissional. Às vezes tem esse nome, às vezes é horas complementares. O que importa é que não só apenas de sala de aula vive o estudante dentro dos cursos, ele tem que praticar e exercer o conhecimento dele fora, ou, na verdade, absorver outros conhecimentos fora da sala de aula. Então, não é uma coisa da gente, tá? Ela é geral na maioria dos cursos que são públicos, né? Seja eles curso técnico superior, até pós-graduação, é exigido você fazer horários complementares. Elton, vai enrolando aí mais 30 segundos. Ok. E aí, quando a gente vai desenvolver esses processos, cada instituição, ela escolhe, no desenvolvimento do seu PPC, né, que todo curso tem, né, que é o documento que rege o curso, cada curso tem a possibilidade de escolher como é que vai contabilizar essa prática profissional, né, como é que vai ser o nome, o que é que vale, o que é que não vale. Muita gente, e aí na universidade acontece muito isso, se você fez o curso, é obrigatório você fazer estágio. Na minha época, por exemplo, era obrigatório fazer estágio. E estágio, ele é uma categoria de hora complementar, de prática profissional, tá? Que, nesse caso, no IFPE, no curso de computação gráfica, não é obrigatório, mas é uma possibilidade de você fazer e contar na prática profissional, que a gente vai mostrar lá direitinho quais são as categorias.
Isso, pronto, deixa eu apresentar aqui para todo mundo. Já reorganizei aqui, viu? Me virei nos 30. Então, gente, antes de mais nada, para a gente começar a entender como é que funciona, né, a prática profissional aqui em CG. A gente, no caso vocês, né, que cumprir 150 horas de prática profissional. Né? Essas 150 horas, elas se dividem em 120 horas de atividades, que podem ser N atividades, né? Tem um monte de atividades, eu vou mostrar a tabelinha, que vocês podem ter feito para poder cumprir essas 120 horas, e 30 horas de criação e apresentação de portfólio, certo? Então, tendo em mente como é que funciona isso, a gente tem 3 etapas bem básicas, assim, de como é, né, esse procedimento, como vocês começam e finalizam a prática profissional. Antes de mais nada, vocês precisam escolher um professor orientador, certo? É a primeira coisa. Eu quero começar a organizar minha prática profissional. Já estou pensando nisso. Pode ser até primeiro período ainda, certo? Vocês não precisam chegar no final do curso para começar a pensar nisso. A primeira coisa que vocês têm que fazer é escolher um professor orientador, certo? É até recomendado, né, que vocês comecem a pensar isso desde o primeiro período, porque o curso é curto, né? Exatamente. Então, muita gente demora um pouco para organizar e tal. Então, a dica que a gente dá é sempre, desde o começo, desde o primeiro período, quando vocês forem desenvolver os projetos de vocês, salvem na nuvem, para não perder. Tá? Exato, porque a gente vai explicar como é que monta esse esse portfólio, certo? Que vocês vão fazer com os trabalhos que vocês fizeram ao longo do curso. Então, primeira coisa, gente, escolher um professor orientador, certo? Qualquer professor da casa de CG está apto a ser orientador de vocês. E é uma coisa, são vocês que escolhem. Então, primeira coisa, eu escolhi o meu professor que vai ser meu orientador do curso, meu orientador de prática. Você vai falar com ele. Uma vez que o professor aceite, ele vai lhe entregar essa cartinha, uma carta de aceite para ser orientador. Né? Ele assina, você assina e já fica com isso guardadinho para você entregar junto com seus documentos para a prática. Por que é importante que o professor orientador seja a primeira coisa? Porque é ele quem vai, além de lhe orientar a como montar o seu portfólio, ele também vai lhe orientar com a documentação necessária para você comprovar suas 120 horas de prática profissional, certo? Que é a nossa segunda etapa, é juntar a documentação comprobatória. Ô Felipe, mas que documentação é essa? O que é que eu tenho que comprovar, pelo amor de Deus? É carteira de trabalho, né? O que é que eu tenho que fazer para dizer que eu tenho 120 horas de prática profissional? As 3 práticas, né, que são mais comuns aqui no curso, né, a maioria dos alunos acabam comprovando dessa forma, se você fez monitoria, se você fez estágio, ou se você foi bolsista de pesquisa, de extensão de algum projeto no campus, certo? Se você, por exemplo, se você foi monitor durante um semestre, ou se você estagiou durante um semestre, ou se você foi bolsista de extensão, de PIBIC durante um semestre, você já tem garantido 120 horas de prática profissional. Então, assim, sua prática profissional já está garantida com esse semestre, né, dessa forma, mais o seu portfólio que você vai montar para apresentar, certo? Então, assim, você tendo um desses 3, que são os mais comuns, você já garantiu, já está tranquilo aí para garantir as 120 horas de prática. Felipe, eu não fui nem monitor, nem bolsista, nem fiz estágio nenhum durante meu curso. Aí sim, você vai ter que buscar certificados e comprovações que juntos somem 120 horas. E aí a gente tem um bocado de coisa que o curso aceita como certificado para somar, né, para dessas horas. Né, Elton? É importante dizer que não é exatamente automático que você fazendo monitoria, você vai ter todas as horas necessárias para o semestre completo, tá? Porque existem disciplinas que você tem mais horas de trabalho e outras não. Quando você ganha bolsa, seja de pesquisa ou extensão, fica mais fácil, porque você tem que trabalhar 8 horas por semana. Então, se você contar aí 8 horas por semana durante o semestre, dá 120 horas, tranquilo.
Estágio também. Estágio geralmente é 4 a 6 horas por dia, né? Então, novamente, um estágio só já resolve. E aí a documentação comprobatória de estágio é só uma declaração do seu chefe superior, né? Chefe imediato, na verdade, dizendo que você estava lá. Se for pelo estágio, for pelo CIE ou por outro órgão regulamentador de estágio, fica até mais fácil porque o documento Isso. já está lá, né? Já existe. Então, você só tira uma cópia e deixa guardado, reservado. Se É não importante, tiver, né, você é tem um. importante lembrar também, Elton, que a gente às vezes tem um estágio que é feito pelo IF, né, assim, com alguma empresa em acordo com o IF, parceria com o IF, mas não necessariamente só esse estágio que vale, né? É Sim, importante lembrar. exato. Você pode fazer um estágio que não passou por esses órgãos regulamentados, mas que é da área. Se você está fazendo um estágio de cozinheiro, aí não vai contar, tá? Isso. Mas se for um estágio voltado para a área e você tem a comprovação do seu chefe superior, da sua chefe superior, dizendo quantas horas de trabalho por dia você tem, esse documento assinado lá pela pessoa já vale. Então, sem problema também. No caso da pesquisa e da extensão, é mais fácil ainda porque tudo já é burocraticamente muito amarrado dentro do IF. Monitoria é o professor que dá a declaração que você foi monitor daquela disciplina, e esses documentos são os documentos comprobatórios desses dois. E aí, nessa lista, a gente pode, não precisa parar um ponto por ponto, mas a gente vê alguns casos que são mais recorrentes para vocês verem o que exatamente conta ou não. E por que, outra coisa, por que aqui a carga máxima contabilizada são 120 horas? Porque sim. Porque você não vai registrar mais de 120 horas de prática profissional, de atividade extra, porque tem 30 horas obrigatórias que é do portfólio. Então, você pode até colocar lá que você fez 300 horas de estágio, mas no documento você vai botar só 120. Então, por Exato. isso que a gente colocou lá o máximo de 120, porque não vai passar disso. Então, você, com algumas coisas, você consegue já segurar esse 120 numa tacada só. Para outras, em outros momentos, não, você precisa de mais comprovações, né, de mais Dar um comprovações. exemplo prático, se você fez inglês, né, ou qualquer curso de línguas, a gente aceita, mas a gente só aceita 40 horas. Você pode ter feito 2.000 horas de curso, né, e pode trazer esse certificado com um monte de horas, mas só vai ser aceito 40 dessas horas, certo? Então, Sim, é importante, né, ver aí exatamente o que é que você quer comprovar para a carga horária, para poder ver nessa tabela o mínimo e o máximo que é aceito de cada um desses certificados, dessas declarações, né, do que você fez. Que pode ser publicação de artigo, pode ser premiação, participação, organização de eventos, né, tem um monte de coisa, lembrando sempre que seja algo de áreas afins, né, voltado para computação gráfica ou áreas afins. gente, o curso de computação gráfica, ele tem muitas áreas afins, muitas, Exato, não precisa pegar coisa que é muito distante, porque aí está forçando um pouco a barra. Mas a gente aceita coisas muito, até bem abstratas em relação a isso, né? Porque a intenção da gente não é aprender vocês, a gente quer que exato. vocês vão para o mercado o mais rápido possível. Mas também não vamos exagerar, né? Não vem me trazer coisa de educação sanitária para o negócio aqui, que não vai contar. Uma coisa que eu tenho que deixar claro no curso de línguas é que mesmo se você fez inglês, francês, espanhol, você virou um poliglota, vai contar as 40. Curso de Isso. línguas, por mais línguas que você seja, não conta 40 por língua, não, tá? É 40 curso de línguas, como um todo. Isso conta também, e é interessante a gente dizer isso, a maioria das atividades internas dentro do IFPE gera certificado que conta como prática profissional. Isso, E, carro, então, a gente tem atividades de caos, um monte de amostra que tem, um monte de evento que a gente faz que conta, seja além lá do Game curso de Fest, inglês. igual vai ser agora no primeiro semestre, a gente já está começando a organizar aí. E, Paulo, e Paulo, o, rapidinho, você falou. Eu sei que tu levantou a mão, mas a gente vai falar tudo e depois a gente abre para tirar as dúvidas.
Bem rapidinho, é porque também o curso como é o nome? Do CELI, Sim, né, sim. de inglês, conta também, tá? Como curso de línguas. Então, isso tudo vai somando, né? Ó, E- cada atividade do caos geralmente tem um máximo de 24 horas, né? Aí você precisa de algumas outras coisas, né? Uma dúvida que acontece bastante, que tem muitos estudantes que eles fazem o curso do IFPE e fazem outro curso em paralelo. Aí muita gente pergunta, eu posso utilizar disciplinas de outros cursos como prática profissional? Eu geralmente digo que pode, mas tem um ponto aí. Muita gente usa as disciplinas de fora para contar como dispensa de disciplina, tá? Você está fazendo um curso de design lá no campo, lá na Federal, aí pega lá na Universidade Federal, né? Aí você pega uma disciplina para pedir dispensa, de introdução ao design gráfico, por exemplo. Pedir dispensa, ok. Aí você vai usar essa mesma disciplina para contar com prática profissional? Não vale. Você tem que pegar outra disciplina, Isso. tá? E aí a gente conta a carga horária da disciplina. Então, se a disciplina tiver 80 horas, ele vai valer 80 horas de prática profissional. Se tiver 40 horas, vai valer 40 horas de prática profissional. E aí, deixa eu até ver aqui, que tem um limite. Deixa eu ver se tem um limite mesmo. Tem, nas disciplinas tem de 20 a 120, a mínima e a máxima. Pronto, então você pode dispensar de 20, né, que não tem disciplina de menos de 20 horas, a princípio, né, a gente não entende que essas disciplinas, mas aí entra outra categoria que vai contar do mesmo jeito, e você pode tirar tudo isso, tá, com outras disciplinas relacionadas, mas sabendo que se você usa para uma coisa, não pode usar a mesma disciplina para tudo. Então, você vai ter que fazer aquelas escolhas. E vocês botam aí na balança o que é que vai ser mais importante, né? Se vocês querem dispensar disciplina ou se vocês querem contar com prática profissional. Como um curso de universidade, ele tem mais de 40 disciplinas, então vai ficar mais fácil. É. Desses, novamente, desde que seja relacionada com o curso. Oi, gente, e outra coisa importante, viu? É o professor orientador que vai olhar junto com vocês essas documentações. Então, é importante, novamente, é importante, antes de mais nada, aí encontrar, né, escolher alguém para ser o orientador, porque você vai, né, recolher tudo que vocês têm, né, de certificados, de declarações e etc., para sentar junto com o orientador e dizer, ó, professor, eu tenho isso, né, vamos ver aí junto o que é que vai valer, o que não vai, e quanto de carga horária vai valer e não vai, certo? Porque aí com ele, com a ajuda dele, vocês vão até conseguir fechar aí a carga horária necessária, certo? A terceira etapa, né, eu tinha falado para vocês, eram 3 etapinhas bem básicas, assim, para você finalizar, é criar e apresentar o portfólio, certo? É basicamente vocês montarem o que de melhor vocês produziram durante esses 3 semestres do curso e apresentar isso ao final, certo? Vai ter uma banca avaliadora, né, que vai assistir a apresentação, né? Quando vocês apresentam, né, vocês recebem aí uma declaração de Elton de que vocês apresentaram, né, o portfólio. A partir daí, vocês podem dar entrada na conclusão do curso. Porque o que é que acontece? Vocês apresentam um portfólio e vocês entregam para a gente a documentação que o seu orientador deu para você, né, dizendo que aceita ser seu orientador, o anexo 2 que eu não mostrei aqui, que é justamente fazendo essa soma aí das cargas horárias, de acordo com o que vocês apresentaram, né, de declarações, certificados e tal, e esse documento que é a comprovação da apresentação do portfólio. E aí, em mão disso, a gente manda seu nome para a CRADIT dizendo que você cumpriu a prática profissional. Eles colocam lá porque prática profissional não é nota, é o conceito. Então, ou você cumpriu ou não cumpriu, né? Aí eles botam lá que você cumpriu e a partir desse momento seu nome fica apto a solicitar lá o diploma, né? Que é o que significa que vocês concluíram o curso. A gente ainda não sabe como é que vai ser porque a gente está nesse período, né? Mas a gente costumava fazer todo ano, né? A formatura, a gente tinha toda uma cerimônia de colação de grau e tal, mas a gente não sabe como é que vai ser por enquanto, né? Espero que a gente consiga fazer esse ano, né? Ano passado a gente não fez. Espero que a gente consiga fazer esse ano, nem que a gente junte, né? Todas as turmas aí que estão com formandos. Mas é basicamente esse o rito de passagem para vocês se formarem.
Tu acha que a gente esqueceu de falar alguma coisa, Elton? Para poder abrir aí para as dúvidas? Tem uma coisa que é importante dizer. No portfólio, a gente colocou uma regra que é o seguinte: vocês vão ter que apresentar trabalhos de pelo menos 7 disciplinas. Exato. Tá? Vocês têm que apresentar os seus trabalhos que vocês fizeram aqui dentro do curso. Mas vocês vão ter que escolher trabalhos de pelo menos 7 disciplinas diferentes. E aí pode ser quantos trabalhos você quiser. Mas que Inclusive de fora, né? Vocês podem fazer é, externo, trabalhos que vocês gostaram, né? Externos ao curso, vocês também podem colocar. Mais uma bem, vez, é você com o orientador, né? Que vão montar esse sim, portfólio. De forma sim, como o layout, a diagramação, quais são os trabalhos que vão entrar e quais não vão. Vocês vão decidir junto sim. com o orientador, né? E aí, esses trabalhos extras, o que você vai fazer é apenas relacionar com uma disciplina que você acha que tem a ver, né? Se você fez uma ilustração que não entrou na disciplina de ilustração, por exemplo, mas você foi contratado para fazer uma ilustração para uma empresa de publicidade. Aí você traz o seu portfólio e diz, ó, essa ilustração aqui foi feita e eu estou colocando como base dos estudos que eu tive da disciplina de ilustração. Ou eu fiz uma identidade visual para um outro cliente, e aí eu trago para a disciplina de síntese de imagem. E aí você vai construindo essas disciplinas, né? Quer dizer, construindo o seu portfólio. E veja só, esse portfólio não quer dizer que vocês vão ficar com esse portfólio para mostrar esse portfólio para os seus clientes, não, porque eu sei que cada um vai se especializar em alguma coisa, É tá? importante. E esse é o que a gente está pedindo nesse portfólio é que a gente, como professor, dentro do curso, saiba ou veja o que é que você fez como um todo. Por isso que são 7 disciplinas diferentes, né? Porque nem é todas as disciplinas que vocês vão mostrar trabalho, mas aí pelo menos dá para a gente ter uma visão geral do que você desenvolveu dentro do curso. Por isso que a gente fez essa pequena regra, mas nada muito fora do normal, porque, novamente, são trabalhos de disciplinas. Vocês já fizeram esses trabalhos de Isso. disciplinas. Você vai É fazer basicamente um apenas. compilado do que vocês já fizeram, né? Não é nada de vocês terem que se estressar para cumprir, né, uma regra, porque vocês já fizeram durante o curso inteiro. É mais fazer um compilado do que vocês acharam mais legal, né? E vocês vão olhar com o orientador, vão ver o que ficou legal, né? Para poder colocar no portfólio. Vou reforçar o que o Elton disse, não se preocupem de ficar o melhor portfólio mais profissional do mundo, não é esse portfólio que vocês vão levar para né, o mercado de trabalho, né? Esse é um portfólio acadêmico, para vocês mostrarem, inclusive com os erros e acertos, né, do que vocês fizeram no curso, para a gente justamente ver essa evolução. Vocês sabem que computação gráfica a gente tem um monte de grandes áreas, né, juntas dentro do curso, então é importante que a gente saiba que vocês conseguiram, né, de alguma forma evoluir em cada uma dessas grandes áreas, e aí quando sair do curso vocês vão se especializar aí no que vocês mais gostaram, né, no que tiveram mais afinidade. Eu acho que a gente já pode começar, né, Elton, a tirar as dúvidas. Pode. Paulo Vieira tinha levantado aí a mão já há um tempão, Paulo. Pode abrir o microfone aí e perguntar. Bom dia, gente. Bom dia, professores. Eu tenho duas dúvidas. Uma é sobre a carga horária profissional, que eu tinha, antes de entrar no curso, um mês antes, eu tinha vínculo com a Rural. Eu fazia sistema de informação lá, só que eu me identifiquei muito e tranquei. Só que no final do período que eu passei lá, eu fiz uma bolsa de extensão, que era na área de design gráfico, era design gráfico e design editorial. Aí eu já estou com a documentação também, eu queria saber se tem algum problema, porque foi antes do curso. 2019. Para tentar a dispensa dessas horas. Veja só, a princípio, a gente começa a contar as ações que vocês fizeram no momento que vocês entram no curso, tá? Então, monitoria, pesquisa, extensão, tudo isso que vocês já fizeram pregressamente ao curso, a gente não conta. Conta para outras coisas, né? Para dispensa de disciplina e tal, isso tudo a gente resolve. Como é uma carga profissional, uma prática profissional do curso de computação gráfica, não faz sentido para a gente aceitar coisas que vieram antes, tá? Por isso que a gente começa a contar da prática profissional
coisas que vocês fizeram a partir da entrada do curso. Se rolou em paralelo, tá valendo. Se só rolou antes, a gente, a gente não aceita como elemento de prática profissional. Ô, professor, mas, tipo, nesse caso não faria sentido também dispensar disciplinas, né? Porque tem gente que paga 3, 4, 5 anos e tem gente que diz que a disciplina ela fica válida por 5 anos para eu tentar Sim, dispensar, né? sim, é porque disciplina é outra história, tá? A disciplina tem toda uma regra que é Dispensa de estipulada. disciplina, Paulo, tá dentro da organização acadêmica que funciona para todo o instituto, né? Todos os cursos, técnico, graduação, pode assim. É uma outra regra totalmente diferente, que foi criada para todo o instituto, né? No caso da regra de prática profissional de curso de computação gráfica, é uma regra criada para o curso de CG, né? Que está no PPC do curso. É assim, são legislações diferentes, digamos assim. Pronto, tranquilo, beleza. Outra dúvida, eu tenho um projeto que eu fiz, mas não foi um freelancer, foi como é que eu posso dizer? Foi para uma entrevista de estágio, emprego. Aí é válido também mostrar assim, um projeto desse durante Um a portfólio. Um apresentação. portfólio. Tem uma coisa que é interessante falar, que é o seguinte: tem alguns trabalhos que vocês fazem que entram no portfólio, mas também pode contar como trabalho de prática profissional, tá? Por exemplo, a gente tem aqui eu estava até vendo aqui, o 16, que é desenvolvimento de produto, artefato, protótipo, software, projeto, equipamento, e material didático. Porque se você fizer isso por fora, você está demonstrando para a gente que você está fazendo uma prática profissional dos seus projetos. Claro, só que para valer isso, realmente tem que ser alguma coisa que foi posto de fato em prática, né, nesse caso, tá? E aí você pode contar com prática profissional. Por exemplo, eu estou trabalhei de freelancer para, sei lá, para a prefeitura de Olinda que vai fazer o carnaval. Aí eu desenhei algumas sinalizações do carnaval. Isso poderia entrar como prática profissional e como parte do portfólio, tá? Porque é comprobatório que você fez um Você desenvolvimento realizou de um projeto. projeto relevante, né, que é de área afim. E Sim, assim, gente, é por isso que é importante vocês conversarem sempre com o professor. O professor orientador vai definir isso também com você. Professor, eu fiz esse trabalho aqui, né? Eu desenvolvi essa interface, eu criei esse programinha aqui para a empresa tal. E aí o professor vai analisar, né? O professor que vai analisar, vai mostrar para a gente, vai dizer, olha e aí, o que é que vocês acham? E aí meio que cria-se uma banca, assim, né, junto com o orientador, para poder sim, definir se isso vai ser aceito ou não. sim. Mais alguma coisa, Paulo? Não, não, tranquilo. No momento só isso mesmo. Beleza. Eu vi que Letícia levantou a mão, estava aqui no chat, né, Letícia? Eu vou começar a ver aqui o chat agora. Primeiro, o Hugo perguntou se podem ser trabalhos extras. Eu acredito que ele estava perguntando na hora que a gente estava falando do portfólio, né? Eu acho que a gente já respondeu, né? Que tipo, você pode colocar trabalhos de fora também lá no portfólio. Se não for isso, aí tu pergunta depois. Tu avisa, né? Letícia perguntou qual o formato do portfólio. Então, o Ah, formato do portfólio, quem define são vocês junto com o orientador. Né? Assim, tem que imprimir em A4. Primeiro que a gente nem gostaria que fosse impresso. Né? Essa questão de portfólio, né? Montar uma pasta de portfólio, não. De preferência de verdade, gente, virtual, né? Até porque a gente provavelmente vai fazer banca virtual de apresentação. E vocês aqui definem. Muita gente faz no Behance, muita gente cria um site no Wix para mostrar, né? A própria montagem do site, né, já funciona também como parte do portfólio, né, da interface, né? Quem se garante na programação pode criar realmente do zero, né, programando sem precisar ir no Wix. Mas tem esses sites prontos, né? Só tô lembrando agora do Behance. Lembra de outros aí que tem o Behance, tem o Art Attack, tem várias plataformas de portfólio que a gente pode utilizar. Realmente depende muito do que você acha mais confortável. Isso a gente não, se você quiser entregar um CD com um portfólio,
vai ser mais difícil, porque você tem que enviar para o correio. Mas a gente ainda aceita, tá? Porque o que a gente quer é o acesso digital a esses trabalhos. É um problema, inclusive, né? Porque eu não sei nem onde é que eu vou abrir o CD. Eu acho que eu não tenho leitor de CD aqui em casa. Acho que nem existe mais leitura de CD. No pendrive, se for o caso. Mas assim, vocês podem montar, tipo, já teve gente que já apresentou o portfólio apenas com mostrando os JPEGs, né, dos trabalhos. Sim, assim. sim, Então, assim, é válido. exato. A gente indica, né, essas plataformas, ou até o Wix, se você quiser fazer uma coisa mais personalizada, ou até, enfim, né, programar do zero. Mas vocês é que fiquem à vontade para montar como vocês acharem mais confortável para vocês, junto com o orientador, né? O orientador também vai ajudar vocês a montar esse portfólio. Por isso que é interessante até chamar o orientador com antecedência, porque já vai pensando. Geralmente o orientador marca, né, reunião semanal, vocês vão mostrando, vão fazendo, ele vai dando lá as orientações, as dicas, e vocês vão construindo, né, devagar e com calma, para fazer organizado. Débora perguntou se cursos EAD servem. Serve, Débora. É só se adequar em alguma dos itens lá da tabelinha. Gente, eu vou botar, tanto essa apresentação como essa tabela, né? Tem lá no PPC com todas as regrinhas escritas. Vou colocar, o PPC está no site do IF, né? Mas eu acho que pouca gente se liga de acessar, então eu vou colocar lá nas salas de aula também esses documentos para vocês que quiserem ler com calma, certo? Tem alguns cursos EAD que são mais de 120 horas, então, dependendo do curso, você consegue, só com ele, completar a carga profissional para o portfólio, né? Lembrando que tem que ser de área afim, né? Não adianta um curso, um curso de culinária. Engenharias, por mais que pareça, não é área afim, tá? Área afim são áreas sociais aplicadas. Então, assim, professor, eu fiz um monte de curso, mas eu não sei se é área afim, eu não sei se vai ser aceito. Pega, né, os certificados e conversa com o orientador. Seu orientador vai lhe ajudar a definir o que é aceito e o que não é aceito, certo? O Hugo perguntou sobre o PIBEX, alguém pode esclarecer o que é e como funciona? O PIBEX é programa de bolsa de projeto de extensão. Eu acho que a Lívia já estava explicando, né, Lívia, aqui embaixo também no chat. Mas assim, existem projetos de pesquisa e projetos de extensão, né? E aí o PIBIC é a bolsa do projeto de pesquisa, PIBEX é a bolsa do projeto de extensão. Mas lembrando, se você fez parte, né, de algum projeto de pesquisa ou de extensão, mesmo que não estivesse ganhando a bolsa PIBIC ou PIBEX como voluntário, também vale, certo? O importante é a prática profissional, não é a bolsa se ganhou ou não ganhou. Inclusive, você não precisa nem ter participado do projeto inteiro, tá? Isso faz... Porque o projeto, geralmente, dura 1 ano para 2 anos, né? Então, se você fez parte do projeto ativamente durante, sei lá, 6 meses, você pode pedir para o professor orientador lá do projeto de extensão, do projeto de pesquisa, alguma comprovação, uma declaração que você participou daquele, né? Com uma declaração de horas que você trabalhou. Se você trabalhou 20 horas, 40, 60, 80 horas naquele projeto, durante aquele período de tempo... Vai estar lá na declaração, né, a carga horária do que você fez. Geralmente, se você trabalhou durante um semestre em um projeto, já fecha, né, as 120 horas. Aí você vê com o seu professor, com o seu orientador do projeto, né, para ele dar essa declaração. Já tem data para as apresentações. A gente está definindo, João, que até então a gente fazia as apresentações no final do semestre. E foi corrido, né, para todo mundo, para os professores, para vocês. O que a gente está propondo agora vai começar com esse semestre agora, né? A gente vai fazer as apresentações no início do semestre seguinte, até como uma das atividades da semana. Eu esqueci como é que a gente chama, semana acadêmica. Aquela semana que a gente faz anotações assim para vindas para os novos alunos e tal, né? Uma das atividades
que vai ser virtual, provavelmente, né, ainda no começo é a semana pedagógica. 2021.1, a gente ainda provavelmente vai começar virtual, né, é possível que se torne híbrido, né, a gente está nessas discussões para ver como é que a gente vai fazer, mas essa próxima apresentação de portfólios é bem provável que seja virtual mesmo. Depois a gente quer voltar a fazer presencial como uma atividade, né? E aí até para os novatos assistirem, verem o que é feito no curso, né? É uma publicidade até legal, né? Para quem está entrando, para ver, né? O que vai esperar, né? Até durante o curso inteiro. Então a gente ainda não fechou data, mas vai ser no início do próximo semestre. Isso, aí vocês vão ter mais calma, né, para não ficar tudo atropelado no final do semestre para desenvolver. Vocês vão ter esse período de. Quer dizer, você já acabou, não necessariamente é férias, né? Mas vocês vão ter um período a mais aí para vocês pensarem no portfólio, né? Converse com os professores antes deles entrarem em férias e só vão desenvolvendo com mais calma. Para que fique tranquilo. Assim, a apresentação, veja só, eu sei que ninguém perguntou, mas é legal a gente dizer que a apresentação em si não é nada parecido com a apresentação de TCC, com a apresentação de defesa de mestrado, porque muita gente fica com muito medo da apresentação. É uma banca dos professores avaliando. Veja só, a gente a apresentação é proforme, gente. É proforme, né? É para que a gente veja, que a gente aprecie o seu trabalho. Os professores que não têm contato, geralmente, com os trabalhos de outras disciplinas, vê o que é que você fez nas disciplinas. Por exemplo, eu estou mais próximo da disciplina de Felipe, por exemplo, a disciplina de Carol, eu sei mais ou menos o que é que cada um de vocês fazem, mas tem disciplinas, como a disciplina de Romero, a disciplina de Lívia mesmo, que eu não tenho tanto contato assim, eu não sei como é que vocês se saem nessa disciplina. Então, é legal que a gente faça esse momento, os outros professores de outras disciplinas vejam os trabalhos que vocês realizaram nessas, né? A gente conversa ali, é tranquilo demais. Ninguém foi reprovado nesse negócio aqui, tá? Você não é reprovado, você apenas não consegue passar se você não apresentar. Porque a apresentação está lá, ó, aqui em cima, ó, criação e apresentação do portfólio. Então, você pode apresentar de qualquer forma, tá? Desde que apresente. E aí, apresentou, beleza. E é até um rito de passagem, né? Vocês precisam se acostumar. Eu sei que tem muita gente, eu fui uma dessas pessoas, né, que morre de medo, né, de apresentação, de trabalho, desde a época da escola, é aquele trauma. Mas, assim, é meio que um rito de passagem. Daqui para frente, vocês vão começar cada vez mais a fazer apresentações, seja no mercado de trabalho, seja em cursos que vão vir ainda, pós-graduações, enfim. E é meio que um rito de passagem mesmo. A gente conversar sobre o que vocês fizeram durante o curso, fazer aquele resumão. A gente vê, né? Às vezes fica besta, principalmente com as modelagens que a galera faz, né? De as casas que são montadas e tal. Que a gente não tem essa proximidade, né? São as áreas mais distantes. Então é bem legal essa semana de apresentações que a gente faz. Ó, tem uma pergunta de Letícia aqui que faz muito sentido, né? Se um trabalho ele pode valer para 2 disciplinas, pode. Se você fez um jogo lá, então só nesse jogo você tem disciplina de roteiro, disciplina de programação, disciplina de modelagem, disciplina de animação, tudo isso num jogo só. Às vezes, uma peça só pode envolver as 7 disciplinas que você fez. Porque pode ter essa possibilidade. Então, sim, você não precisa exatamente fazer 7 projetos diferentes, né? Você precisa englobar 7 disciplinas. Então, o seu portfólio pode ser só um jogo. E aí, no jogo tem a identidade visual, o jogo tem o roteiro. É importante que você vá identificando, né? Exato. É o jogo. Mas aí no jogo, eu fiz o roteiro, eu fiz a modelagem do cenário, do personagem, né? Enfim. O jogo está em inglês, tem uma versão em português, uma versão em inglês, então já entra aí disciplina em português e inglês de cara, né? Roteiro, animação, tudo, modelagem. Isso, inclusive, é spoiler de como a gente vai trabalhar no curso novo, viu, que vai abrir ano que vem. Fica a dica aí, produção multimídia. Tá começando em 2022, se tudo der certo.
Ô, Elton, agora tu tava falando de Letícia, tinha outra coisa de Letícia em cima, uma vez que eu tava seguindo a ordem do chat e tu pulasse. E Desculpa. Letícia perguntou sobre certos projetos valerem carga horária. Se pode ser um projeto pessoal, por exemplo, uma conta no Insta de quadrinhos e ilustrações, participação de concurso nessas áreas. Se você ganhar concurso, qualquer concurso que você ganhar, tem aqui, ó, cadê? Premiação, tem aqui de trabalho, artigo em evento acadêmico. Premiação em festivais e concursos, já vale como 120 horas. Se você passou não tem aquele concurso de ilustração da capa do negócio do IFPE, ganhou aquilo, é a prática profissional já pronta, contou tudo ali. Se você ganhou qualquer outro, veja só, qualquer outro concurso, não precisa ser internacional, não pode ser local, pode ser do bairro, só não invente um concurso para concorrer, aí não. Mas concurso, se você ganhou, você me traz a comprovação que eu nem vejo o resto das coisas. Você já ganhou 120 horas. Ô, gente, e até uma dica isso para a vida, viu? Guardem seus certificados. Eu participei de um concurso na época da faculdade ainda. Um concurso para criar a marca comemorativa da Associação dos Bibliotecários de Pernambuco. Aí eu participei, ganhei o concurso. Ganhei 300 conto na época, né? Foi arretado. A pessoa não é estudante disso. E ganhei o certificado e a plaquinha. A plaquinha eu guardo com carinho. E o certificado valeu para uma coisa que eu precisava fazer aqui já dentro do IF, já anos depois que eu tinha entrado no concurso, e valeu para eu fazer a gente tem umas progressões de carreira, e o certificado valeu. Então, assim, guardem seus certificados. Pode ser uma coisa besta, mas pode valer, por exemplo, né, aí para... Sim, eu ia até mostrar uma pasta de certificado que eu tenho, que está explodindo. Qualquer coisa, Outra coisa, eu tenho outra dica. Participem de concursos. Apareceu o concurso, manda. Se você tiver que pagar, aí você escolhe. Mas se for de graça, participem, tá? Porque essa premiação e concurso, ele vale, como o Felipe disse, não é só para a profissional, não, mas para as outras coisas no futuro. Para a vida, sabe? Daqui a uns anos você passar num concurso público, ou por algum motivo você precisa, para alguma coisa da empresa que você está trabalhando. É muito importante sempre guardar, né, essas declarações, esses certificados. Você pode achar que não tem importância agora, mas pode ter no futuro. É importante. Pode até guardar os certificados de participação em congresso, essas coisinhas, vão guardando, até de forma virtual mesmo. Elton está sendo da pasta porque a gente é velho. É verdade. Pasta, com certificado físico, mas os certificados digitais também. Recebeu o PDF do certificado de participação no caos. Guarda, faz uma pastinha. Tem uma pergunta, eu não sei se estou pulando, mas tem uma pergunta aqui do Miguel, que é outra pergunta também bem pertinente, que é trabalho em dupla. Deixa eu só responder, Tiago, que estava beleza. Perguntando se vai estar disponível na sala de aula a gravação. Vai estar, Tiago. Eu adicionei como convidado, né, para essa reunião as turmas das salas de aula. Então, automaticamente já vai estar, espero eu, a gravação disponível lá na agenda de cada turma. De toda forma, eu vou inserir também em cada sala de aula e vou colocar no canal do CG Lab no YouTube também, certo? Aberto para qualquer pessoa assistir. Pronto, Elton. Aí depois de Letícia, a gente falou de Letícia, né, das várias... Pronto, e aí, Miguel, vai. Pronto. Geralmente, vocês não fazem trabalho individual, né? Tem a minha disciplina, que é trabalho individual, que é de ilustração, porque é assim, mas outras disciplinas são em grupo. Então, sim, o mesmo projeto pode contar para o portfólio de todo o grupo. Tem até algumas vezes, é até interessante, na apresentação, quando a gente fazia ele presencial, até presencial, ou no semestre passado, que é o seguinte, a gente vê a mesma apresentação, o mesmo trabalho sendo apresentado 3 vezes, porque 3 pessoas do mesmo grupo apresentando no mesmo dia. Então, a gente vai e fica lá, beleza. Na segunda vez, a gente, nossa, que bonito. Na terceira vez, a gente, olha só que coisa bacana. Mas aí a gente já tinha visto esse trabalho apresentado. Mas conta, tá? Porque foi você que fez. Mas, claro, veja aquela questão de direito autoral, coloca o nome do grupo, que foi fulaninha, fulaninha e fulaninho, e aí para a gente saber, né, que foi feito em grupo e que esse trabalho, que isso é prática de qualquer portfólio, tá?
você vai fazer um portfólio profissional, se você fez um trabalho com alguém, você vai ter que dar crédito. Você não toma o Exato. crédito só para si. Luiz Felipe perguntou se há mínimos de trabalho ou só de disciplina, aquelas 7 disciplinas. Mínimo de disciplina. De trabalho, como eu disse, você pode botar um trabalho, mas que abarque 7 disciplinas diferentes. Claro que é interessante que a gente veja mais de um tipo de trabalho, né? Veja só, é sugerido, mas não é obrigatório. O que é obrigatório são as disciplinas. Mas é legal que você apresente mais trabalho de várias disciplinas. O Hugo falou que até hoje nunca recebeu o certificado de participação do CAUS de 2019. Tem que solicitar, a Letícia até já tinha respondido, né? Solicita no e-mail de Leandro, que é a coordenação de eventos. Eu só não sei direito qual é o e-mail da coordenação de eventos. Mas o e-mail de Leandro eu até falei para alguém lá no servidor da gente do Discord, que estava perguntando também alguma coisa parecida. Que aí pergunta para ele onde é que está esse certificado. A gente estava fazendo, testando sistemas novos, né, Elton, né? Acho que foi em 2019 mesmo. O site, foi até Elton que tinha montado o site e estava com alguns probleminhas de certificado. Mas assim, verdade. Quem sentir falta, né, pode pedir, que aí o pessoal de eventos vai lá na lista de participação para ver e gera o certificado. Só o caos, meu Deus, o caos dá 50 horas. Se você espirrar dentro do caos, você ganha 50 horas de carga horária. Inclusive, quem ainda não teve a oportunidade, né? Não sei se tem aluno mais novo aqui de ter participado de um caos presencial, né? Eu espero que esse ano a gente consiga voltar a fazer, né? Deixar lá mais para o final do ano, de repente a gente consegue. Aí vocês voltam. O caos é muito massa. Vocês voltem para a gente nada impede, interagir presencialmente, né? Porque a gente está interagindo com bolinhas, interagir com bolinhas é meio chato. Então, a gente gostaria de interagir com vocês presencialmente, se não for dentro do curso, que seja nesses eventos que a gente vai fazer, para que vocês possam estar presencialmente junto conosco, que a gente sente saudade. Dona emocionada. Sobre a partir de que ano vai ser validado o certificado. A gente tinha falado, dona Núzia, que é o período que você está no curso, né? Então, assim, a gente vai aceitar certificados do que você estiver fazendo aí para poder fechar essa carga horária da prática, da época que você entrou em diante, né? Você entrou aqui em computação gráfica em diante. Sim. E aí, só justificando novamente, né, como é a prática profissional é diferente da disciplina, a prática profissional ele entende que você está fazendo atividades relacionadas ao curso enquanto você está fazendo o curso. É por isso que a gente começa a contar, desde você se matriculou, já começa. Então, se você estiver fazendo alguma coisa na época que ainda nem começou as aulas, mas se você já está matriculado, já começa a contar. Tá? Então, é interessante que por isso que é legal que vocês comecem a pensar isso desde o primeiro semestre. Claro que agora já é tarde, né, porque vocês já estão no primeiro semestre. Eu até convidei, se bem que a gente não tem primeiro período, né, mas eu convidei todos os alunos aí, até os mais, quem está no segundo período ainda, quem está fazendo turma extra, eu chamei todo mundo, né, para cá. Não sei se entraram ou não, mas é interessante com a maior brevidade possível, já começar a se organizar para isso. Sim, e aí fica fácil, né? Não fica tão pesado assim. E aí entra numa condição que algumas pessoas estão, que é o seguinte: terminou todas as disciplinas, terminei tudo de disciplina, mas ainda não tenho a hora da prática profissional completa. Onde eu me posiciono dentro do IF? Onde é que eu estou? O que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso fazer? Eu estou no limbo. Isso é muito discutido dentro do nosso curso, né? O que fazer com essas pessoas, o que é que elas podem ou não fazer, porque o ideal é que no final do terceiro semestre, de todos os estudantes, não tenha nenhuma reprovação e se apresente a prática profissional, para que o estudante ele não permaneça mais do que deveria dentro do curso. Porém, pode existir esse lance, tá? Terminei todas as disciplinas e não apresentei o portfólio naquele semestre. Eu quero apresentar depois. Posso fazer isso?
não é o indicado, tá? A gente não quer que você faça isso, mas pode. Porém, a gente faz isso e o estudante, ele passa a ser visto com algumas regras diferentes. Por exemplo, não é indicado que esse estudante faça monitoria, não é indicado que esse estudante participe de projetos de extensão como bolsista. Por quê? Porque não é indicado. Porque dá-se a entender que o estudante está dentro do IF apenas para fazer essas coisas. E a gente quer, a gente precisa, como instituição, como curso, que o estudante termine, né? Passe todo o ciclo do, do curso, né? É, é, Comece e encerre. são esqueci a palavrinha que eu queria dizer, mas que é o acesso, a permanência e o êxito, né? Sim, Tipo, a gente tem acesso muito bom, temos uma permanência, né? Alguns alunos acabam se evadindo, mas a gente tem esse problema do êxito, de muita gente que, sei lá, ou desiste do curso, ou que demora muito para poder realmente se formar, né? A gente tem alguns alunos que ainda são das primeiras turmas e ainda não se sim. formaram ainda, porque fazem devagar, né? Faz uma disciplina, faz outra. E a gente precisa ter números bons nesses 3 itens para a gente poder ser considerada uma instituição de renome, a gente poder receber mais verba do MEC. Então é importante para a gente que vocês tenham esse êxito, né, que vocês É. realmente cumpram todas as exigências, se formem e vão-se embora para o mercado de trabalho. Se acontecer de vocês aprovarem a disciplina, aí, veja só, nesse caso, é ruim, mas é outra história, é outra situação. O que eu estou dizendo é que você terminou tudo, mas não apresentou portfólio porque quer fazer outras atividades dentro do IF. Nesse Quer caso, aproveitar a matrícula para ter a carta de para esse tipo de situação, a gente não queria que isso acontecesse, tá? A gente queria que vocês terminassem, e se vocês quisessem continuar dentro da instituição, que a gente acha massa, que fosse fazendo outras coisas. A gente vai abrir outros cursos, tem outros projetos, cursos de extensão, projetos de extensão que pega gente de fora, gente externa, tudo isso são atividades para egressos. Aí a gente, não é só porque vocês terminaram o curso que vocês nunca mais podem entrar em contato com a gente. É justamente o contrário, a gente tem uma política de trabalho com egressos, que é trazer essa galera que saiu para continuar nessa na comunidade acadêmica, nossa né? comunidade, né? Ô Elton, cadê Letícia? Gente, vocês responderam a parte do concurso, mas esqueceram do projeto pessoal, como um Instagram de Ah, sim. ilustrações. Entra como portfólio, tá? Por mais que seja um projeto que a princípio pode ser profissional, e aí ele não conta ainda como uma prática profissional, porque por si só o Instagram é um portfólio. Isso. Então você estaria apenas fazendo o transporte, né, do portfólio do Instagram para o portfólio da disciplina, não, da disciplina não, da apresentação, né, do curso. Um projeto profissional é um projeto que, como é que eu posso dizer? Que ele foi pago e foi apresentado, tá? Tem que ter um contrato ali de apresentação, né, entre partes, para que seja contado como um projeto. Um projeto pessoal de um game, se você fez um jogo e você botou para vender e alguém comprou, teve uma relação entre partes aí. Se é um jogo online que é de graça, alguém baixou, então é outro tipo de trâmite ali, e aí Não isso deixa de ser passa também um por. projeto, não é porque você tem que fazer um projeto comercial, você quis criar um game indie e você, né, finalizou o game, disponibilizou Aí gratuitamente foi. na Steam, sei lá. Mas assim, você fez esse, né, também é um contrato, né, um contrato Sim, entre partes, onde você tem um produto e você disponibiliza esse produto. Então, sim, também, sim. aí sim, é um projeto também. Você fez. Agora, se for coisas mais voltadas para portfólio, né? O Instagram tem muito de portfólio. Um canal do YouTube, depende. Você tem um contrato e publicidade, se tiver, já é outra história. A gente já começa a ver como sendo um projeto profissional de fato.
Então, por isso que é preciso, vocês precisam conversar com o orientador de vocês, porque ele vai olhar e vai dizer, olha, isso aqui parece, sim, uma produção profissional. E aí a gente começa a ver se ele entra na carga horária profissional ou se ele vai apenas para o portfólio. Essas dúvidas... Sempre que surge, né, Zé Salgorento, sempre que surge esse tipo de dúvida, a gente conversa enquanto colegiado, né, os professores de CG, então o orientador traz para a roda, diz, galera, ó, o aluno tal tá com esse projeto aqui, o que é que vocês acham? A gente vai considerar, não vai? E o colegiado define, né, decide isso. Sim, mas claro, isso antes falando com o orientador, orientadora, né? Ele vai olhar assim e vai dizer, isso aqui merece discussão. Ou ele olha assim, não, realmente isso aqui só serve para o portfólio, ou isso aqui entra também no horário. Por isso que é tão importante, e é a primeira coisa que você deve fazer, que é escolher o professor orientador, Isso. ou a professora. Gente, a gente já está chegando em uma hora de reunião. Eu quero saber só se mais alguém tem alguma dúvida para escrever aí no chat. É Dona Núzia. Se não, fica com essa última pergunta aqui. Aqui Dona Núzia colocou, Elton, o início do meu curso foi em 2016, mas tranquei por 2 anos e retornei em 2019. Nesse período que eu não estava ativo, eu posso considerar, se eu tiver algum certificado durante o período de trancamento? Nesse caso, pode. Porque a gente começa a contar no horário da matrícula, né? Como você trancou, ainda assim a matrícula está lá atrás. Você tem um vínculo, assim, você entrou, você começou o curso de computação gráfica, você trancou por N motivos, mas você mantém esse vínculo, você é um aluno de computação gráfica, né? Então pode ser considerado sim. Letícia levantou a mão. Letícia, quer abrir o microfone? Sim, rapidinho, eu queria saber Oi. se ainda dá tempo de se organizar com o portfólio, se dá para falar com o professor. Eu já estou com os PDFs do certificado, já separei o material. Eu queria saber se dá tempo para a próxima apresentação do portfólio. Eu acredito que dá sim, é só você, é como eu falei, comece o trâmite, né? A primeira coisa, vá atrás de algum professor que você queira, né? A parte de você, aluno, escolher, certo? Qualquer professor de CG, e aí o professor aceita ou não, né? Que às vezes o professor já está com muito orientador, está com outros projetos e não está pegando muito aluno para orientar naquele semestre, né? Isso vai variando. Cada professor, né, tem um planejamento do semestre dele. A cada semestre a gente faz esse planejamento e o professor abre tantas vagas, né, para orientação. Então, primeiro você vai até o professor, Letícia, né, e todo mundo. O professor aceitando, ele já vai lhe ajudando aí já a organizar. Se você já tiver tudo organizado, dependendo também do seu fluxo de trabalho para você fechar o portfólio, deixa já ser tá teu orientador, já está tudo pronto mesmo, facilita. Entender se então já dá para fechar para a próxima apresentação. Tá certo. Obrigada, professor. Vanessa, e depois Hugo. Boa tarde, bom dia. E aí, boa tarde, é costume. Só uma dúvida meio idiota, mas eu vou perguntar. A gente pode ter mais de 2 orientadores? Porque eu tenho uma já, mas eu quero adotar mais, pode? Alguém foi tu que perguntou, acho que não foi no chat, eu passei direto essa pergunta mesmo. Não, perguntei Então, não. alguém tinha perguntado. Não oficialmente, né, Elton? Mas eu acho que se mais alguém quiser lhe ajudar, lhe orientar, não tem problema. Porque, como eu disse, é diferente de um TCC, né? Porque o TCC, por exemplo, você poderia ter orientador e co-orientador, né? Que seriam 2 pessoas trabalhando no trabalho. Como a gente é mais simples, a princípio vai entrar o nome de uma pessoa, mas você pode fazer extraoficialmente trabalhar com outro, né? Veja só, professor, ele não vai se sentir ofendido se você estiver trabalhando com outra pessoa. Inclusive, ele vai se sentir até um pouco agraciado, porque a carga de trabalho vai diminuir. Justo, então já vou entrar em contato com a pessoa que eu quero adotar para me ajudar. Segunda pessoa que vai me ajudar. Valeu. Hugo, depois eu leio aqui perguntas de Miguel e de Pedro. Hugo? É só para refazer uma pergunta que já foi respondida, mas eu não lembro a resposta. Certo. Sobre o caos, ele conta com quantas horas de carga horária para isso, para a prática profissional complementar? Depende do que você fez no caos.
Por exemplo, vamos supor que você se inscreveu no Caos e participou de 3 atividades, né? 3 cursos que teve lá. Então, você vai ter, pelo menos, o certificado de participação do Participação. Caos, que é de 3 dias, mais ou menos 24 horas, salvo engano. O mínimo de participação em evento é de 16 pela tabela. Então, assim, se É, você tiver um certificado que você participou de algum evento de áreas afins, né? O Caos, a super afim sim, é da gente mesmo, já conta pelo menos como 16. Se tiver um número maior no escrito lá no tem que estar certificado, escrito. vai valer o que for maior nesse caso, né? É. Se não tiver escrito, vale o mínimo. Se E tiver escrito, vale o que está escrito, até o tá? máximo. Até o máximo que eu esqueci quanto é que é aqui, que é No de caso desse é 120. É, 120, fecha. certo? E aí, fora isso, vai ter o certificado dos cursos que você fez dentro do Caos. Então, você fez um curso de modelagem lá, que foram 3 dias, de 4 horas cada, dá 12 horas. Então, você tem as 24 do Caos, mais as 12 do curso, mais as horas das outras atividades. Você participou de uma amostra dentro do Caos, vai contar também Aí você já as... vai contar como expositor, né? Sim, É, sobre isso, exatamente sobre isso, sobre expositor, quanto isso, que Pronto, então, um certificado de exposição como expositor, que é o item 8. Ele pode contar de 15 a 120 horas. Vai que no depender do que está caso, escrito. se você expôs um projeto seu durante todo o período do caos, que seria o mesmo, a mesma hora da participação, porque o caos dura 3 dias, a gente conta 8 horas por dia, dá 24 horas, então o certificado de expositor dá 24 horas, mais o certificado de exposição, aí já dá 48, mais o do curso, já dá 60. Então, como eu disse, você espirrou dentro do caos, você já tem metade das horas que você. Quem não tem o certificado, corra atrás. Exato. Corra atrás, certo, manda é e-mail. isso mesmo. Letícia mandou aqui no chat um e-mail do Caos e eu solicitei agora, assim que ela mandou o e-mail e eles me responderam agora mesmo. Então, quem não tem é para Olha fazer. aí. Já aproveita. Tem o e-mail, Vanessa, tá por aí. Deixa eu repetir. caos@olinda.fpe.edu.br. Exato. Vocês podem pedir coisas do caos de 2019 e o caos de 2020 que aconteceu online, mas Mas aconteceu aconteceu com certificado. com certificados, tá? Participação em live, em participação em tudo que a gente fazia lá, a gente fazia uma chamada para vocês ganhar certificado, né? A gente também está pensando em vocês, né? Tudo que a gente faz dentro do IF, a gente faz para contar certificado. Até participação nessa semana pedagógica, tem alguns cursos que a gente faz que conta Tem certificado certificado. também. É. Guardem seus certificados. Miguel perguntou: se por acaso eu expandir um projeto de jogo para além do que foi pedido no semestre, ainda vale como prática profissional? Eu não entendi. Depende do que você expandiu, como você expandiu, né? A gente vai ter que ver o projeto, você vai conversar com o orientadora, a gente vai ver o projeto, vai ver se ela vai contar como parte do portfólio, se ele conta como horário da prática profissional. Como eu disse, quando você quer fazer um projeto, né, profissional para contar pontos na prática, a gente vai ter que analisar, né? E aí o professor pode analisar. Veja só, se o professor disse vale, eu não vou discutir, o colegiado não vai discutir, vai valer, tá? Se por acaso o professor tiver em dúvida, aí ele traz para a gente Aí o discutir. colegiado decide isso. Mas, a princípio, a palavra inicial do professor é o que está valendo. É, professor, ó, vale, então vale. O professor, não vale, então não vale. Eu, como presidente de prática profissional, não vou discutir com o professor. O professor vai dizer, ó, tá valendo tudo aqui, eu só assino. Pedro perguntou: em 2020.1 eu fiz monitoria, mas as aulas foram interrompidas por conta da pandemia. As horas são levadas em consideração nesse caso? Pedro, eu não tive monitor em 2020.1, então não estava preocupado com isso. Mas pelo que eu estava vendo, quando a gente voltou às aulas, aí voltou a monitoria para poder finalizar o semestre. É o que eu acho que aconteceu, não lembro, sendo muito sincero. Certo? O que é que eu te oriento?
vá atrás do professor que você era monitor, certo? Peça para ele a declaração de monitoria, de que você foi monitor dele em 2020.1. E aí, na declaração, tem contabilizado as horas que você foi monitor com ele, certo? E aí a gente vai pegar essas horas para poder preencher a carga horária. Isso. Veja só, toda vez tem, como eu disse, tem disciplinas que a monitoria dá 80, dá quase 100 horas, só de monitoria de uma disciplina, porque é a disciplina, é as 4 horas da disciplina lá, né, que as 4 aulas da disciplina, né, geralmente de 4 horas, que o estudante fica lá, mais a hora extra que ele auxilia os estudantes fora da sala. Então, Isso. conta tudo, tá? Geralmente, eu não É sei. porque tem disciplinas com horários diferentes, né? Mas tem, dependendo da disciplina, só aquelas disciplinas maiores, eu acho que o Sim. semestre já fecha 120 horas. Sim, disciplina de 80 horas, porque você tem que trabalhar 4 horas, 8 horas por semana, e aí já dá para 8 horas ou mais, né? Eu acho que é 40 horas por semana, nem lembro. Bem, mas tem o horário lá. Vai ter na declaração de matrícula, Tá lá. de monitoria. Letícia levantou a mão. Desculpa, tá perguntando muito, gente. Oxe, pronto. Sobre isso da monitoria, por exemplo, eu só ganhei das 120 horas que seria na minha monitoria, eu só ganhei metade, porque eu não sabia que eu tinha que estar online na aula presencial, não. Na aula do professor, eu pensei que era só para auxiliar se o pessoal precisasse de ajuda e falasse comigo. Fora que eu disponibilizei um horário para se quisessem entrar comigo em contato pelo Meet. Aí eu pensei que só precisava disso. No final que eu fiquei sabendo, eu só ganhei metade. Mas e as horas de quando estava tendo aula presencial, eu posso pedir também? Porque as horas quando estava tendo aula presencial, eu estava na sala de aula e fora da sala de aula. Nesse caso, falando só sobre prática profissional, não tenho o poder de colocar horas nessa sua declaração, né? Quem deve ter o controle certo é professor orientador ou a comissão de monitoria, que existe uma comissão de monitoria, a qual você pode recorrer às horas que por acaso você acha que merece, né, na sua declaração. Mas como eu geralmente não tenho monitores, e aí eu não sei muito bem qual é os trâmites, mas eu sei que tem uma comissão de monitoria que ela serve justamente para ver esses casos. José perguntou se eu tiver feito ilustrações, modelagens, etc., como um projeto pessoal se contaria. A gente já meio que respondeu, José. Assim, projetos pessoais vão contar de boa para portfólio, para você inserir no seu portfólio, mas para contar como hora de prática profissional, precisa haver a prática profissional oficialmente, digamos assim. Né? Como eu estava explicando, se você, por exemplo, estiver fazendo esse projeto para um cliente, né, mesmo que seja de forma gratuita, né, você não houve dinheiro envolvido, mas você estabeleceu esse contrato, né, com alguém para poder realizar aquele projeto para uma terceira pessoa, né? Aí contaria como um projeto profissional, não é isso, Elton? Sim, isso, exatamente. Claro que... Pode falar, Paulo. Não, pode terminar. Você ia começar a falar aí. Não, é que, na verdade, eu ia falar que, novamente, é o professor orientador, a professora orientadora que vai verificar se é a primeira pessoa que vai verificar se esse projeto ele conta como um trabalho profissional ou entra como um trabalho para o portfólio, tá? Eu, como professor orientador, daria o ponto final. Eu, como presidente da comissão de prática profissional, eu só acato o que o professor fala. Letícia, a gente responde essa pergunta de Letícia e finaliza. Tem Paulo ainda. Sim, Paulo também. Então, Paulo e Letícia, aí eu finalizo, porque já tem aí 1h15 de vídeo. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no canal do YouTube Exato, ou manda um e-mail para mim, que aí eu lá no servidor da coordenação no Discord tem Sim, um canal de prática profissional que vocês também podem perguntar, viu? Estamos lá em horário comercial oficialmente, né? Às vezes fora de horário comercial extraoficialmente.
Mas estamos por lá também, vocês podem continuar tirando dúvida por lá. Paulo, pode falar. Sobre, tipo assim, eu me matriculei nesse semestre, aí eu tirei a disciplina de carga horária profissional, né? Porque eu não sabia como funcionava, aí eu fiquei pensando, então eu vou deixar para matricular ela sozinha no próximo semestre. Aí tem algum problema? Tem não, né? Tipo, eu me matriculo agora em abril, né? Vou fazendo a construção do portfólio, né? Sim, porque, veja só, você pode se matricular na disciplina e apresentar ele em abril mesmo, se quiser, tá? Você não precisa esperar até o final do semestre, não. Se você quiser antecipar, você fala com a gente que a gente antecipa. É até melhor, mas porque a gente não deixa muita gente no final. É legal ter apresentação em conjunto, beleza, mas dá muito trabalho. Então, se você quiser antecipar, a gente consegue antecipar. Você Pode se também, tipo, matricula, se só tiver faltando isso, já encerra, né? Já pode pedir o diploma. porque não precisa esperar até o final. Você se matricula, porque não é uma disciplina que tem que esperar até o final do semestre, tá? Se você se matricula em abril, e em abril mesmo você já apresenta, eu já posso colocar para o CRALIS para dizer que você já encerrou. Você não precisa chegar até o final, que o CRALIS vai lá e dá acesso ao seu diploma já. Ah, massa, professor, melhor ainda então, porque eu fiquei pensando que como se fosse TCC, que ia ter que ser no final do semestre, algo desse tipo. Não necessariamente. Ah, pronto. Letícia, mesmo se eu já tiver pago todas as disciplinas e não puder fazer monitoria, atividades como as do CGLab ainda vão poder contar? Eu não entendi direito a pergunta. Se for Game Festival, pode. Porque vocês não falaram que quando a gente termina todas as disciplinas e fica faltando só carga horária, a gente não pode ficar indo por IF só para fazer monitoria e etc. Aí eu queria saber se ainda faltasse alguns pouquinhos de horas, se o CG Lab ainda poder contar. A gente é indicado, veja só, que a gente não quer dizer que é proibido, tá? Mas a gente costuma escolher monitores, pelo menos para ganhar bolsa, certo? Se é um monitor voluntário, a gente escolhe sim as pessoas que estão nessa situação, né, que só tem a prática profissional. Agora, para ganhar bolsa, a gente dá preferência para quem Não está só na prática. não está só com a prática. Voluntário, ótimo. A E é gente queria que importante lembrar, especificamente com relação à monitoria, gente, que existe o edital, né? Então, assim, não é de qualquer forma que a gente entra como monitor, mesmo que voluntário, né? sim, Tipo, existe o edital, e aí você, tipo, quando abre o edital de monitoria, tem lá dizendo as vagas de cada disciplina que quer, né, ter o monitor, que é uma escolha do professor da disciplina, e aí as vagas para monitor e as vagas com bolsa, né, que às vezes a gente consegue, sei lá, 12 bolsas para ser distribuída pelas disciplinas, entende? Aí vai estar, essas informações de monitor estarão no edital. Mas sim, não é que seja proibido, né, como eu disse. Só não é, tipo, e provavelmente tem essa regra no edital, né? Tipo, se você só está com matrícula vínculo, como chamava antigamente, agora já está chamando de outra coisa, né? Aí você não pode concorrer à bolsa. Tem essas regrinhas assim, certo? Ok, pessoal, vamos embora finalizar. Já são 10 para meio-dia, né? Fazer almoço ainda, beleza? Qualquer dúvida, ainda surgindo dúvidas, perguntem lá no servidor do Discord, certo? Tchau, pessoal. Valeu. Obrigado. tchau, E tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Eu não vou falar contigo no Discord. Beleza.